joga e não volta. É muito fácil. Isso que é tão fácil. Puxa, acabou. Cara, isso parece um movimento periódico. Por quê? Porque o movimento periódico é toda situação que se repete de um modo de tempo igual. Diferente do movimento oscilatório, que é todo movimento de vai e vem em torno de um ponto de equilíbrio, como um lustro, por exemplo. Eu não consigo entender isso aqui. Não entra na minha cabeça esse negócio aqui de MHS. Não entra. Por que tu não entende? Como é que isso aqui surge? Onde é que isso aqui aparece? Olha, eu tenho aqui uma imagem que pode esclarecer muito isso aqui. Se tu olhar bem pra mim, imagina que eu tenho uma bolinha descrevendo um movimento circular. Uma bolinha girando, tipo num carrossel. Aquelas rodas gigantes, por exemplo. Imagina isso daí. E aí tu imagina que eu boto tipo um anteparo, como se fosse uma lousa, um papel para poder ver. E coloco uma lanterna em cima. No momento que eu colocar uma lanterna aqui em cima e essa bolinha estiver girando, aqui embaixo a sombra dela vai estar descrevendo um movimento de vai e vem, vai e vem. Em relação a esse ponto aqui de equilíbrio, ó. Tanto, ó, quando a bolinha estiver vindo para cá, essa sombra vai estar vindo para cá. Quando a bolinha estiver voltando, a sombra vai estar indo. Isso que a sombra faz é o movimento harmônico, é o MHS. E aí ela pode ir até uma posição máxima, que é chamada de amplitude, e uma posição mínima, que é de módulo igual à amplitude, sendo que no lado negativo. Isso é o MHS. Ei, Luiz, tu poderia me explicar essa função horária da elongação no MHS? Porque eu já tentei estudar e eu não consigo entender de jeito nenhum. Claro, posso sim, ó. Pra tu descobrir onde é que tá a partícula na função horária do MHS, é por essa fórmula aqui, tá vendo? Mas o que é o X? O x é a posição da partícula. Então, o x igual a amplitude, que é o A, vezes o cosseno de ômega t mais φ0. O ômega é a pulsação e o φ0 é a posição inicial da partícula na função horária do MHS. Então, para eu descobrir essa posição, só preciso substituir. Luiz, como é que eu faço para achar a velocidade no MHS? Por essa fórmula aqui, ó. E só uma coisa. A velocidade do MHS ela pode ser obtida pela velocidade do MCU, certo? Tá aqui, ó. A velocidade é igual a menos ômega A, que é pulsação da amplitude, vezes o seno de ômega t mais φ0. Ômega t, que é a pulsação, e o φ0 é a posição inicial da partícula, certo? E o T é o tempo, né? Entendi. Obrigada. Oi, Yasmin. Ainda bem que eu te encontrei. Amanhã eu tenho uma prova de física muito difícil e eu tô com muita dúvida e aceleração no MHS. Pois eu tenho que eu te explico. Tá vendo esse círculo aqui, né? A aceleração no MHS ela é obtida a partir da aceleração centrípeta. Tá vendo esse triângulo aqui que é formado? É a projeção da aceleração centrípeta. Aí o que acontece? Quando a aceleração for contrária a essa parte do eixo aqui, ó, x, vai ter um sinal negativo. Aí a fórmula que tu vai usar vai ser alfa igual a menos ômega ao quadrado vezes a amplitude vezes o cosseno de ômega t mais φ0. O φ0 indica a posição inicial. Gabi, me explica essa parte de oscilador massa molar horizontal, que eu não consigo entender. Claro, eu explico. Aqui nós temos uma mola que está presa, por exemplo, a uma parede e a um peso. Como você pode ver, está na posição de equilíbrio, porque não tem nenhuma perturbação para tirar dessa posição. Porém, se ocorrer uma perturbação, esse sistema vai começar a oscilar, realizando um movimento harmônico simples, que vai do A, que é a amplitude, até menos A, que é a amplitude negativa. E o período de oscilação é dado por T, que é o período, igual a 2π, vezes raiz de m, que é a massa do peso, sobre K, que é a constante da mola. Por exemplo, aqui, essa mola, quando eu empurro, ela volta na posição contrária, porque a força, ela tende a restaurar a posição de equilíbrio. Obrigada, entendi. De nada.
Luísa, pode me explicar essa parte aqui, por favor? Posso sim, isso aqui é uma avaliação dos momentos em que a velocidade e a aceleração são máximas e mínimas. Nesse ponto O, que é o ponto do equilíbrio, a velocidade ela é máxima. E tem seu módulo igual a ômega A. Agora, dependendo do sentido que a partícula esteja descrevendo, ela pode ser menos ômega A, caso ela esteja indo contra a orientação da trajetória, ou mais ômega A. E nesse ponto, a aceleração é nula. Já nos extremos, que são a amplitude, mais amplitude e menos amplitude, as velocidades são nulas. Por quê? Porque o móvel está descrevendo o movimento assim, ele tem que parar para poder voltar. Agora, as acelerações são máximas e possuem módulo igual a ômega ao quadrado vezes A, que é a amplitude. Entendi. Agora você entendeu? De nada. Sabe aquele assunto pêndulo simples? Pois é, a gente está estudando no colégio. Então, eu não estou entendendo nada e daqui a pouco eu vou ter uma prova. Pois é, eu acabei de chegar do meu curso de física, eu estava vendo isso mesmo. Vendo é um sistema constituído por uma partícula suspensa ligada a um fio, flexível, inextensível e de massa desprezível. Não estou entendendo, tem como tu demonstrar como é que Eu tenho até um colar, dá pra representar mais ou menos como funciona um pêndulo. Aqui, ó. Você faz isso, aí ele realiza oscilações. Quando nós tiramos o pêndulo do seu ponto de equilíbrio, ele realiza oscilações. Entendeu? Tá, tô entendendo. Mas tem alguma fórmula, alguma coisa assim? Tem. Eu tô aqui em anotações, aí vamos lá que eu te mostro. Agora tá igual mesmo? Bora lá. Olha, as forças que atuam na massa pendular são a atração exercida pelo fio e o peso, que podem ser decompostos seguindo as direções da reta tangente e da reta normal à trajetória, que é aqui. A intensidade da componente tangencial do peso, que é a força restauradora do movimento oscilatório do pêndulo, pode ser dada da seguinte forma. Assim, massa vezes a gravidade vezes o seno de θ. Considerando os casos de pequenos ângulos, com θ máximo de igual ou menor a 10 graus, o valor do seno e o valor do ângulo expresso em radianos serão aproximadamente iguais. Então, isso também pode ser expresso da seguinte forma. K é igual a isso. Por isso que nós podemos substituir na fórmula. Em qualquer MHS, o período é dado através dessa fórmula. Essa fórmula é aplicável ao pêndulo simples desde que as oscilações ocorram com pequenos ângulos, como eu já disse anteriormente, com o θ máximo igual ou menor a 10 graus. K é a constante de proporcionalidade entre a intensidade da força restauradora e a elongação. Como eu disse anteriormente, a constante K é dada através dessa fórmula, que substituindo na fórmula do período, que é essa aqui, nós chegamos a essa, e depois simplificando e resolvendo, nós chegamos a essa, que através dela nós descobrimos o período da oscilação do pêndulo simples. Entendi, me ajudou bastante, sério, obrigado. Vamos agora continuar, porque meu pai tá chegando. Tchau, até amanhã. Tchau, Cris. Simples eu já resolvi. Só que ainda tem MHS, energia MHS. Droga, eu fui muito mal nessa prova. Rael, vem cá, por favor. E aí, como é que tá tudo, beleza? Ei, tu tá entendendo aquele conteúdo? Parte de energia, MHS, vai falar. Tem como tu me ensinar alguma coisa? Energia do MHS. Bem, aqui a gente tem uma mola, né, onde em uma extremidade ela está presa aqui em um objeto fixo e na outra extremidade ela tem um bloco de massa M. Esse bloco de massa M ele sofre ação de uma força externa.
o que acontece? Quando a gente cancelar essa força externa aqui, ele vai se deslocar da direita para a esquerda sobre a ação de uma força elástica. Essa força elástica que atua da direita para a esquerda vai deslocar o bloco e vai fazer com que ele passe sobre um determinado ponto onde a sua força resultante elástica vai ser igual a zero. Continuando com o deslocamento, essa força que atua da direita para a esquerda vai trazer o bloco até um momento de compressão máxima, onde a força resultante, a força elástica, vai passar a atuar da esquerda para a direita. Se não houver nem nada que possa dissipar a energia, a gente pode concordar que a energia se torna constante, a força se torna constante no caso, né? Então a gente pode concluir que o quê? Que a energia mecânica, que é igual à energia cinética, mais a energia potencial elástica, vai ser constante. Certo? Vale lembrar que a energia cinética ela é igual a mv quadrado sobre 2. E a energia potencial elástica ela é igual a kx ao quadrado sobre 2, onde x é a posição, é uma constante, né, da energia potencial elástica. Se a gente for estudar um movimento, o que acontece? Aqui, se a gente analisar, quando ele se encontra nessa posição, onde ele sofre a ação da força externa, no caso, o que a gente pode ver? Que é um momento em que a velocidade é igual a zero. Se a velocidade é igual a zero, a energia cinética também é igual a zero. E consequentemente, a energia mecânica vai ser igual à energia potencial elástica. Nesse caso, a energia mecânica vai ser igual ao kx ao quadrado sobre 2. No caso, a energia mecânica vai ser o Ka ao quadrado sobre 2, onde esse A é a amplitude, digamos assim, da mola em relação a esses dois pontinhos aqui. Você entendeu? Entendi, velho. Valeu, obrigado. Mas agora sim a prova vai dar certo. Vou falar sobre o conceito de onda. Onda é uma perturbação que se propaga no meio. Ela não transporta matéria, e sim energia. Vamos considerar dois tipos, a eletromagnética e a mecânica. Bom, já nas ondas eletromagnéticas, elas são geradas por cargas elétricas postas a oscilar. Essa oscilação dá origem aos campos elétricos e campos magnéticos, variáveis que se propagam sem a necessidade de um meio material. Agora eu vou falar sobre a propagação de um pulso. A perturbação que transporta energia ela é chamada de onda, e a perturbação que ela ocorre apenas uma vez é chamada de propagação de pulso. O pulso de uma onda é qualquer perturbação que se propaga através de um meio, transmitindo energia para esse meio. Podemos descrever determinada porção de matéria pelo seu volume, pela sua massa, pelas suas propriedades físicas e químicas da matéria em questão. Mas a descrição de uma onda ela necessita de um conjunto de variáveis completamente diferentes. Vamos analisar uma onda produzida em uma corda esticada. Vamos considerar que as perturbações são produzidas periodicamente pelo operador, que movimenta a mão continuamente, gerando uma sucessão de pulsos idênticos. Antes de analisar essa onda, vamos às seguintes questões. 1. Ao iniciar o movimento vertical, o operador lançou a extremidade da corda para cima ou para baixo? 2. De acordo com a figura, quantos ciclos completos o operador realizou até o instante representado? Para responder essas questões, lembre que os pontos da corda acompanham o movimento da mão do operador.
Além disso, considere que a mão do operador ocorre em ciclos repetitivos e que cada ciclo corresponde ao vai e vem do movimento da mão, subindo e descendo, além da posição inicial, e subindo novamente, retornando à posição inicial. Com isso, concluímos que o operador iniciou o movimento levando a mão para cima e que até o instante representado, ele realizou 4 ciclos completos. Continuarei falando sobre características de uma onda e falarei as 3 grandezas importantes sobre a onda, que é a velocidade, período e frequência. Período é o tempo necessário para a realização de um ciclo completo e é representado pela letra T. Frequência é o número de oscilações ocorridas em um determinado tempo. Na fórmula F é igual a 1 sobre T, F significa frequência, é igual a 1 sobre T. Já a velocidade é determinada pela distância percorrida sobre o tempo gasto. Agora eu vou falar sobre as ondas mecânicas e as ondas eletromagnéticas. As ondas mecânicas são aquelas que necessitam de um meio material que propague a perturbação. Na propagação desse tipo de onda, o que vibra são porções de matéria. Sobre a reflexão de onda numa corda. Se a corda tiver uma fixação fixa, haverá inversão de fases, ou seja, ela vai crista e volta vale e vai vale e volta crista. Agora, se ela tiver uma fixação móvel, não haverá inversão de fases. Ela vai crista e vai vale e volta vale. Veja, temos aqui a representação de uma onda através da mola. No caso, será então a onda transversal. Vejamos o que acontece ao fixarmos ela com o cólex virar para a outra ponta e provocarmos oscilação a partir da ponta. Veja bem, a onda bate e volta com o mesmo ângulo. O ângulo refletido é igual ao ângulo incidente. Refração de uma onda numa corda. Amarrando as 2 cordas, uma mais fina e outra mais grossa, começando o pulso consistente pela corda mais fina, ao chegar na corda mais grossa ela é refratada e ao voltar ocorre a inversão de fases. Começando o pulso consistente pela corda mais grossa, ao chegar na corda mais fina ela é refratada e sendo refletida sem inversão de fases. Temos agora aqui a representação da refração de uma onda. Vemos que uma onda, ao atravessar águas profundas, tem certa velocidade, certo comprimento de onda, e ao incidir, trocando de meio assim para águas rasas, essa velocidade se altera e o comprimento de onda também. Dessa forma, o ângulo também se altera. Essa é a refração. Ao trocar de meios, há uma mudança na velocidade e no comprimento de onda, apesar de que a frequência continua a mesma. Bom, dentro de fenômenos ondulatórios, podemos destacar outros 2 conceitos, que é a reverberação e o eco. O eco é quando você consegue distinguir o pulso sonoro da onda refletida, ou seja, você vai ouvir a sua voz 2 vezes, o pulso normal e a que não foi refletida, com um tempo diferente. A reverberação, ao contrário, é quando você não consegue distinguir essa onda, ou seja, quando você está em um ambiente fechado, você não vai conseguir distinguir a sua onda feita com a onda refletida, ou seja, você vai ouvir uma vez só a voz. Interferência. Interferência ela pode ser tanto construtiva quanto destrutiva. A interferência construtiva é, por exemplo, quando eu tenho uma linha e vem pulso de onda de 2 em direções diferentes, em sentidos diferentes, vem uma crista desse lado e outra crista desse lado. No momento que elas se cruzam, elas vão formar uma crista maior, ou seja, vai haver a soma das suas amplitudes. Caso seja vale, também será interferência construtiva, haverá a soma das suas amplitudes e formará um vale maior. A interferência destrutiva é ao contrário, ou seja, é quando é crista com vale e vale com crista. O que acontece? Quando vem uma onda crista e outra vale aqui, as suas amplitudes serão diminuídas. A polarização é um fenômeno exclusivo das ondas transversais, não podendo ocorrer nas ondas longitudinais. Ela se consiste em uma onda transversal que, vibrando em várias direções, tem uma das suas direções selecionadas, enquanto as outras são impedidas de passar. Um exemplo disso é uma onda luminosa. Vejamos agora o uso de uma lente polarizadora. Ao colocar a lente polarizadora, no caso para a luz, nós vemos uma diminuição das direções da propagação da onda da luz. Assim, pela lente nós vemos uma imagem muito mais escura.
Agora, se colocarmos outra lente polarizadora, como está sendo colocado, e ao percebermos que as duas ficarem perpendiculares, não conseguimos enxergar mais nada, pois as direções da luz são completamente afobadas, digamos assim, e a luz não consegue passar. Vamos agora ver as ondas estacionárias. Acompanhe um exemplo com o nosso cientista. Utilizando de novo o exemplo da reflexão e colocando o ponto fixo do outro lado, provocando várias oscilações, nós vamos ter os harmônicos. Veja, nesse caso ele apresenta o primeiro harmônico. Mas não nos restringimos a só isso, podemos ter o segundo, terceiro, quantos harmônicos quisermos. Isso vai depender da frequência que nós aplicarmos de um lado. Isso ocorre, essa formação que nós instituímos muito bem para chamar de harmônico, ocorre pelas regiões de encontro das várias ondas refletidas pelas oscilações. Ou, por exemplo, temos as regiões ventrais e nodais. Nas regiões de ventres e regiões ventrais, nós encontramos interferência construtiva, pois as ondas, ao encontrarem crista com crista, vale com vale, irão se aumentar. E temos as regiões nodais, as regiões dos nós, onde, ao se encontrarem por interferência destrutiva, encontrando crista com vale, ela irá se destruir, diminuindo de tamanho. Isso vai depender exatamente da frequência que aplicarmos, e essa frequência vai ser igual ao número de nós que nós quisermos, vezes a velocidade, dividido por 2 vezes o comprimento do meio, o comprimento total. Então, é assim que nós conseguimos provocar as ondas estacionárias, que conseguimos distinguir pelos seus harmônicos, veja bem. Aí temos o terceiro harmônico agora. O som é uma onda mecânica tridimensional e longitudinal, ou seja, ela precisa de um meio de propagação, propaga-se em todas as direções e o tipo de vibração que gera é paralela à sua propagação. As ondas sonoras podem sofrer os fenômenos ondulatórios da reflexão, refração, difração e interferência. As propriedades relacionadas com a nossa capacidade de percepção do som são denominadas de propriedades fisiológicas do som. O ouvido humano não consegue captar as frequências do som abaixo de 20 Hz. E existem propriedades relacionadas com a nossa capacidade de percepção do som, que são denominadas propriedades fisiológicas do som. O ouvido humano não consegue captar todas as frequências a que está exposto, mas existe um intervalo de frequência audível para os seres humanos, que é no mínimo de 20 Hz até 20.000 Hz, que é o máximo. Os sons abaixo do mínimo percebido pelo sistema de audição humano são denominados infrassons, e os acima de 20.000 Hz são chamados de ultrassons. Existem aplicações tecnológicas para os sons. Um deles é a ultrassonografia, que usa os ultrassons para a formação de imagens a partir da reflexão desses sons. Outro exemplo são os sonares, que identificam as dimensões de obstáculos à frente do submarino a partir dos ultrassons. Pronto, pessoal, acabou a aula. O que aconteceu? Ele deu a aula. Que aula? Ô Gui, não, olha aí, mano. Pronto, cara, foi isso que ele deu. Agora entendi. Opa, e aí, galera? E aí, mano, beleza? Tem? O que vocês estão vendo? Bom, no momento a gente tá estudando acústica. Ah, acústica? Poxa, eu tô com violão aqui. Coincidência. Parece até o destino. Verdade. Bom, então dá umas propriedades aí do violão e tudo mais. No caso do violão, existe a propriedade da altura, do timbre e da intensidade. A altura está relacionada a um som grave e um som agudo. Agudo, grave. Som agudo tem maior frequência, é mais alto. No caso da intensidade, se dá ao prolongamento das ondas. Uma onda maior vai ter um som mais agudo e mais forte. E no caso do timbre, é a diferenciação de uma onda, que duas ondas podem ter a mesma frequência, mas o timbre vai diferenciar os sons. Como por exemplo dessa flauta. Que flauta? Essa flauta. Nossa. Então, se você puder soprar, enquanto
eu fizer um som assim e você fizer um som assim, o timbre vai poder diferenciar eles, porque mesmo estando na mesma frequência, o som vai ser diferente por causa do timbre. Interessante. Ah, é só isso que vocês estão estudando? Eu acho que é só isso mesmo. É, por enquanto é só. Mas a gente vai ter que dar uma saída agora pra poder dar uma revisada antes da prova. Né? Tá bem. Falou. Ô, mano. Falou. Deixa eu ver. Falou. Então, basicamente é tudo isso que a gente tem que estudar pra revisão, né? Ah, eu acho que sim. Não, pera. Ainda tá faltando as propriedades das ondas sonoras. Ah, é, bem que eu me lembro. Justamente da refração, a difração e a reflexão. Mas tu tá sabendo desses três? Ainda não, preciso estudar. Ixi, então, mas não é muita coisa não, cara, relaxa. Bom, basicamente a refração ela consiste em a onda sonora passar de um meio para o outro, mudando, sei lá, sua velocidade, até mesmo o comprimento da sua linha, mas não mudando a frequência. Já a difração, no caso, é o fenômeno em que a onda sonora pode transpor objetos. Ou seja, se colocar um objeto entre a fonte sonora e o ouvido humano, no caso, o som pode ser até ser enfraquecido, mas ele não vai ser extinto, fazendo com que se entenda que a onda sonora ela não vai em linha reta. E no caso, ela vai justamente indo pelas extremidades dos objetos. No caso, ela faz desvios até chegar no aparelho auditivo. E bom, e vindo também da difração, eu também tenho que citar a reflexão do som, que ocorre de uma maneira parecida com a reflexão da luz. Bom, basicamente, quando uma onda sonora se propaga, e ela encontra um objeto, como por exemplo uma parede, ela incide sobre a barreira e retorna para o meio no qual ela tinha se propagado, fazendo com que desaparecimento se origine-se outros dois, no caso o eco e também a reverberação. Bom, se bem que eu até estudei já a reverberação e o eco. Isso você já estudou? Estudei, passei esses dois, não, mano. Bom, deixa eu explicar. A reverberação ela ocorre quando o som refletido atinge o observador no instante em que o som direito está se extinguindo, ocasionando prolongamento da sensação auditiva. Bom, já o eco ocorre quando o som produzido se distingue do som direto. E se você quiser saber, para uma pessoa ouvir o próprio eco, ela tem que estar situada a 17 metros do obstáculo refletido. Ai, ai, senhor. E aí, como é que foi na prova? Bom, mano, basicamente não sei nem como te dizer, mas sinceramente. Só tem aluno incompetente nesse colégio, me delito. Ei, uma pergunta. Por que os instrumentos que nós tocamos têm tantos buracos? Ah, isso é muito fácil. É por causa dos tubos sonoros. E aqui? Continua. Aqui eu tenho a representação esquemática dos tubos sonoros fechados. Aqui a extremidade fechada e aqui a extremidade aberta. Nesse primeiro caso, L é dado por lambda sobre 4. Nesse segundo caso, L é igual a 3 lambda sobre 4. E no terceiro caso, L é igual a 5 lambda sobre 4. Dessa forma, nós conseguimos encontrar a frequência, que é dada por N vezes V sobre 4L. Ah, então quer dizer que o N é os harmônicos e eles são usados com os números ímpares. Exatamente. Agora aqui, os tubos abertos. Nesse primeiro caso, L é lambda sobre 2. Nesse segundo caso, L é igual a 2 lambda sobre 2. E nesse terceiro caso, L é igual a 3 lambda sobre 2. E também tem a fórmula. A frequência é dada por N vezes V sobre 2L. Ah, e o harmônico é usado com os números naturais. Exatamente. Agora, respondendo a sua pergunta. Por que os nossos instrumentos têm tantos buracos? Quando todos os buracos estão fechados, é como se estivesse fazendo todo o tubo. Conforme nós abrimos os buracos, permitimos que o ar passe por eles. No que o ar sai por eles, é como se o tubo diminuísse. No que o tubo diminui, a frequência aumenta, e por isso o som fica mais alto. Entendi. E eu percebi uma coisa. As cordas vibrantes, elas funcionam não como os tubos abertos, certo? A fórmula é a mesma e o harmônico é com os números naturais. Uhum.
E Fernando, você escutou eles tocando? Escutei sim. É tão interessante, né, que faz diferença quando você está mais próximo ou mais distante de onde eles tocam. É verdade. Você sabe por que isso acontece? Não sei, por quê? É por conta do efeito Doppler. Efeito de quê? Efeito Doppler. Ele é um efeito que vai estar relacionado com a alteração da frequência quando nós, que somos os observadores, nos aproximamos ou nos afastamos da fonte que emite as ondas sonoras, que seriam eles. Ah, sim, é isso que ocorre com os carros de Fórmula 1, né? Quando eles passam... É, exatamente. Sendo que nesse caso, quem é a fonte e está se mexendo é o carro, que no caso seria a fonte. Ah, sim. Essa é a fórmula para calcular a frequência de Doppler, que vai ser igual à frequência inicial vezes a velocidade de propagação do som, mais ou menos a velocidade do observador sobre a velocidade de propagação do som, mais ou menos a velocidade da fonte. Como saberemos se vai ser negativo ou positivo a velocidade do observador e da fonte? Foram convencionados alguns sinais, como, sendo essa a orientação sempre de observador para a fonte, a velocidade da fonte vai ser positiva quando estiver à direita e a velocidade da fonte vai ser negativa quando estiver indo para a esquerda. A velocidade do observador vai ser positiva quando estiver indo para a direita também, e quando for negativa a direção vai ser para a esquerda. Tried so hard.